ser conduzidos por Ele durante essa noite, em que juntos nos damos a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui aprendendo com Ele. Hoje nós vamos falar diretamente sobre o Mestre Jesus, o nosso tema, porque ele vai falar sobre a influência do Mestre Jesus na construção da pátria brasileira. Vamos tentar compreender como que surgiu o Brasil cristão que se apresenta hoje para nós, que é o país que dá para se dizer que tem a maior população espírita hoje do mundo, né? Será que nós compreendemos esse processo que Jesus criou, que nos trouxe até aqui? Então, o tema de hoje vai nos esclarecer um pouco algumas dúvidas que nós temos a respeito desse processo que o Brasil passou. Para falar sobre esse tema, é imprescindível nós não trazermos a obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que foi uma obra ditada pelo Espírito Humberto de Campos e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Por quê? Porque ela vai dar a direção e ela tem um tratado todo especial por Humberto de Campos e um diferencial em algumas outras obras que chama a atenção. Geralmente, quando algum livro é psicografado, ele vem de cunho do próprio espírito, né? A ideia do espírito é transmitida para o médium, que passa para o papel. Esse livro em especial, Humberto de Campos nos conta que ele é uma anotação de alguns arquivos existentes no mundo espiritual. Alguns arquivos que, em partes, relatam a criação do mundo, como que se deu todo o processo de criação do nosso planeta, né? E outra parte dele, que tem lá, conta como se sucedeu a criação do nosso país, do Brasil, da nossa pátria. E Humberto de Campos teve autorização do mundo espiritual para ter acesso a esses arquivos e nos presenteou com essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Trazendo anotações, olhem só, do mundo espiritual, lá da biblioteca espiritual, para nós ter acesso a todo esse conhecimento. Então, lá no livro, eu vou tecer algumas leituras aqui, fazer alguns comentários dessas anotações, tá? E o livro ele começa assim, ó. O imundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o Erenita, até a morte do rei Luís IX, diante de Túnez, acontecimentos que colocaram um derradeiro marco na Guerra das Cruzadas, as sombras da Idade Medieval, confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Então ele começa nos dizendo aqui que a bandeira que o Jesus estava levantando, quando ele proclamou lá no monte todos os seus ensinamentos, né, no Código do Monte, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos, né, oferecer outra face, todos aqueles ensinamentos assim que seriam para levantar a humanidade, elas estavam sendo ensanguentadas neste período do planeta Terra. Qual que seria esse período? Começaram a Guerra das Cruzadas. O que seria essa Guerra das Cruzadas? A Guerra das Cruzadas ela ocorreu assim entre o século XI e o século XIII, mais ou menos. Ela foi promovida por monges, né? Esses monges, olhem só, eles pegavam em armas e com aquela briga de cristãos e muçulmanos, né, eles tentavam tomar de volta todo aquele território ali de Jerusalém, em nome
de Jesus. Então houve muita morte, houve muita guerra, muito conflito assim que acabou manchando, né, toda uma parte do Evangelho de Jesus que não deveria ser manchado. Então a humanidade naquela época, por conta desse período, ela começava a mostrar para o mundo espiritual que estava doente. Nós vamos resumir esse período em uma frase para nós termos uma ideia que surgiu de um pensador da época. Olha só, se chama Jean Mesler. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É só. Então, por essa frase, a gente já vê que, assim, que o período que se vivia naquela época preocupou até Jesus. Preocupou até Jesus. E o que Jesus fez? Lá no século XIII, quando ele soube dessas informações advindas aqui do planeta Terra, ele montou uma caravana de espíritos benfeitores, espíritos já de luz, né, comprometidos com o seu evangelho, e resolveu vir fazer uma visitinha aqui no planeta Terra. Falou, vamos ver como que está essa coisa ocorrendo lá embaixo, né? Então, abre-se um caminho de luz e Jesus desce para ver como estava o planeta nesse período. Os ensinamentos do sermão já não adiantavam mais. Jesus teve, para nós termos uma ideia, 13 enviados à face da terra para pregar esse sermão, para pregar as suas palavras, para colocar o seu evangelho, né, para funcionar, para que nós incorporássemos, né, as suas leis. Desses 13, olha só, o último, que foi Francisco de Assis, só havia ficado a tradição de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos do júbilo, haviam descido outra vez das selvas misteriosas da iniquidade humana, roubando às criaturas a paz, aniquilando-lhes a vida. Então, assim, de todos aqueles mensageiros que Jesus mandou em missão para o planeta, não, vai lá, reencarna lá, em tal lugar, lá você vai ensinar o meu evangelho, vai ensinar a população como que tem que fazer. Então, ele mandou 13, o último foi Francisco de Assis. Desses 13, alguma coisa que a humanidade conseguiu reter ainda foi alguma coisa de Francisco de Assis, o carinho e a bondade. Então nós estávamos vendo naquele período alguns gestos de bondade e alguns gestos de carinho, né? O resto se perdeu tudo. Então, vidas estavam sendo aniquiladas por nada. Tanto que eu comentei que monges pegavam em armas, né? Então, Jesus chama um dos seus emissários. Lembra? Ele desceu com uma caravana de emissários. E ele chama um. E ele diz o seguinte: Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado do problema sociológico da Terra. Então, Eliu já trabalhava na Terra, né? E era encarregado por esses problemas sociológicos. E Jesus diz assim: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. Por toda parte, a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Remendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como cães raivosos.
Isso Jesus falando. Então, se deu para Jesus ficar impressionado, falando isso para Eliú, né? Imagina como é que estava o clima naquela época. Então Eliú quis dar uma amenizada um pouco, né? E diz assim para Jesus. Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se ao Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esse povo infeliz que procura a grandeza material, uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Então existia um continente, ele está falando para Jesus, que lá não estava contaminado ainda. Tinha alguns espíritos lá que habitavam lá, mas que ainda não estavam contaminados com aquelas perversidades do Ocidente, né? Nessas terras, diz Eliú, para além dos grandes oceanos, poderia instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Eliú pergunta a ele, e onde ficam essas terras novas, o recanto planetário do qual enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Este lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem o mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. Então, se nós pegarmos o planeta, ficaria mais ao sul de onde eles estavam visitando, né? É a região ali de Jerusalém, mais ou menos, né? Então, disse Jesus, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos e a misericórdia do Pai Celeste. E o que ele fala para Eliú? Tu, Eliú, se corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Então aqui ele diz para Eliú o seguinte, ó, te prepara, que tu vai reencarnar lá na Terra e vai começar a preparar, né? Vai começar a preparar o ambiente para que essa nova era desse continente comece a ser construída. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes desta terra nova, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humanidade e da mansidão entre as raças. Olha só o que Jesus está falando. Você vai, se prepara o caminho, que atrás de você eu vou mandar reencarnar outros espíritos, né? Outros espíritos já purificados no sentimento de humildade e de mansidão. Entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu evangelho. No século glorioso do porvir, aquele sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E continua, consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabeleceria na Terra em 1394. Olha só, em 1394, então, reencarna Eliú, lá em Portugal.
como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancastre. E ele foi o heróico infante de Sacres, um herói português muito, muito famoso em Portugal, inclusive, né? Que operou a renovação das energias portuguesas. Olha só o que Eliu, reencarnado como infante de Sagres, fez. Jesus fez ele reencarnar com um conhecimento enorme. E ele fez com que esse conhecimento se transformasse em tecnologia marítima para Portugal. Então Eliu trouxe toda essa tecnologia, criou aquelas caravelas, que para a época, meu Deus do céu, o comércio ali ele era marítimo por conta das especiarias, né? Como as terras ali eram improdutivas, cravo da Índia, canela, todo esse tipo de mercadorias, eles tinham que atravessar o oceano e buscar no Oriente, né? Então eles iam pelo mar. E quando veio essa tecnologia das caravelas, foi um salto de tecnologia, né? Porque eles teriam condições melhores de navegar em águas perigosas, porque não se tinha muita tecnologia até para navegação. Mas mal sabia eles que essa tecnologia, olha só, já estava no mundo espiritual e já estava sendo encaminhada, né, para uso aqui no nosso planeta pelos espíritos encarregados dessa tecnologia. Então, olha só, os elementos indígenas foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pela sua renúncia reencarnaram na costa da África, flagelada e oprimida, juntas a outros espíritos em prova. Formaram a falange abnegada e veio a escrever a terra de Santa Cruz, com o seu sacrifício e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. E aqui vem um pouco da nossa incompreensão, né? Porque esses espíritos que reencarnaram lá na África, o texto que Humberto de Campos tira lá dos arquivos diz o seguinte, ó, eles reencarnaram na costa da África flagelada e oprimida, e junto a outros espíritos em prova. Então, sim, eles já vieram em provas, reencarnados para cá. Então, às vezes, assim, o que eu quero dizer? Que acontecimentos que surgem durante o processo histórico do mundo, ou aqui do nosso país, muitas vezes nós achamos injusto nos nossos olhares humanos, né? Mas quando você olha de um olhar espiritual, muitas vezes aquele espírito ali que está passando por uma prova que ele próprio escolheu passar, né? Que para nós muitas vezes é injustiça. Esse dia eu vi um comentário de Divaldo, até sobre o 8 de janeiro agora, né, que tá, aquele pessoal que foi preso e todo mundo está dizendo assim, foi injustamente preso, né, uma porque pintou uma estátua, a outra lá porque, sei lá, virou uma cadeira. Divaldo diz assim, não tem ninguém inocente neste mundo. Não tem ninguém inocente. Ele não fez agora, mas a espiritualidade está usando aquela oportunidade que aquela pessoa criou para si mesma para colocá-la para pagar alguma coisa que ela devia no passado, né? Então, nada que acontece para a gente é injusto. Tudo tem um porquê. Só que muitas vezes as nossas tendências é sempre se vitimizar, né? Dizer que nós não devemos nada, que nós não conseguimos aceitar a justiça imposta por uma coisa que nós não fizemos. Só que nós não temos ideia do que fizemos no passado. Esse que é o principal problema, né? E às vezes uma situação criada por nós é usada pela espiritualidade. Agora ele deu um ensejo. Vamos fazer ele quitar esse débito, né? Muitas vezes dói, mas a gente sai com o débito quitado, né?
E assim se deu com os negros, né? E alguns outros espíritos também, né, que reencarnaram naquele lugar. Então eles vieram em provas, né? E essas provas eles acabaram usando a seu favor, por quê? Porque, ora, passou um momento mais belo poema da raça negra em favor da humanidade. Olha só. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje em todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas da progressão espanhola, trazia já em seu contorno a forma geográfica do coração do mundo. Se nós olharmos para o Brasil assim, não tem como ele não lembrar um coração, né? É por isso o nome do livro, né? Brasil, coração do mundo. A gente não tem acreditado que diz assim, coração, principalmente coração de mãe, né? Sempre cabe mais um dentro. Né? É como se falasse assim, o Brasil é um coração que cabe todos os povos. E é para isso que está se encaminhando. Se nós olharmos hoje os 26 estados do nosso país, olha, é uma misturança de raças, né? Não tem um estado, acho que não tenha uma miscigenação assim racial. Todos os estados nós vamos ter ali alemães, italianos, né? Portugueses, poloneses, a raça negra, né? Se nós olharmos agora para o mundo, nós vamos ver que o nosso país é um dos únicos que tem isso. Por quê? Porque como o Brasil se tornou o coração do mundo por essa ordem de Jesus, começou a migrarem para o Brasil espíritos em provação para aqui pagarem os seus débitos. É por isso que alguns palestrantes, principalmente o Haroldo, ele trata muito disso, né? O Brasil como sendo um hospital, né? Em que espíritos que já aceitam as condições do tratamento vêm para o hospital para se tratarem. E ele trata o Brasil como sendo um hospital. E nós estamos aqui em tratamento. É muito lindo isso. Então, depois que acontece essa vinda desses espíritos para contribuir com essa tecnologia e nós vamos ver o surgimento das caravelas, ficou muito mais fácil navegar naquelas águas. E um certo dia, Cabral, ele acaba pegando uma esquadra de caravelas ali e sai a navegar em direção às Índias, com toda a tecnologia a bordo. E olha só o que o texto diz. Aproveitando-se todos os ascendentes mediúnicos, guardem bem isso, mediúnicos, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Cabral deitado lá, começava a ter sonhos, que a rota que eles tinham traçado, mas não tinha que ser ali. Tinha que desviar a rota, tudo jeito. E ele comunicava os outros a bordo, né, eles ficavam meio inquietos, né? Mas como que nós vamos desviar a rota se a rota é ali para as Índias, né? Nós temos que ir aqui. Mas Cabral deitava a cabeça, o processo mediúnico vinha, as informações, as intuições, né, e mandava ele desviar a rota. Os caminhos das Índias são abandonados. Ele cedeu às intuições. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga almas daqueles homens rudes. Eles começaram a ir em direção a águas que nunca tinham navegado. Imagina o pavor desse pessoal. Onde é que Cabral está levando nós?
Onde nós vamos chegar, né? O pavor do desconhecido empolga almas daqueles homens rudes, que se viam perdidos entre o céu e o mar. Mas, imensidade do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, era lógico, né? Ali quem estava comandando aquela esquadra não era nenhum capitão ali, né? Era alguém que estava cuidando espiritualmente da direção que eles deveriam seguir. Derrama um clamor de esperança em todos os ânimos. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, disse Jesus: Ismael, manda o meu coração que, doravante, sejais o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, Ismael faz com que aquelas caravelas encontrem terra e venham aportar no que hoje nós chamamos de Brasil. E diz a ele: dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. E ali ele estabelece uma bandeira para Ismael fixar nessa nova terra: Deus, Cristo e caridade. Ismael era o que estava guiando as caravelas. Então Ismael, ele começa um trabalho direcionado a modelar o Brasil naquilo que o Cristo estava querendo. Só que Ismael informa Jesus do monte de dificuldade que ele encontrou naqueles tempos, né? Ele não estava conseguindo dobrar alguns corações. Nós sabemos que nós aqui temos o livre-arbítrio, né? A gente faz o que a gente quer, mas também responde por aquilo que a gente fez. E somente a espiritualidade intuindo não serve. Por quê? Porque nós somos indomáveis. Não adianta. E Ismael estava tendo dificuldade, ele como já um espírito evoluído, de encontrar uma pessoa que modelasse o Brasil, conduzisse o Brasil nos moldes que Jesus queria, né? Então nós vamos ver Ismael introduzindo aqui uma outra figura importante nesse processo, que também estava no mundo espiritual, que também já havia reencarnado várias vezes para sanar alguns débitos, mas que também tinha algumas tarefas a cumprir ainda, né? Essa figura está na figura do centurião Longinos. Se nós puxarmos a crucificação de Jesus ali, nós vamos lembrar de Longinos. Longinos foi aquele romano que acabou espetando o coração de Jesus com uma lança, quando ele já estava ali no derradeiro da morte, né, na cruz. Longinos, ele era soldado da guarda romana já há 20 anos, né? E Longinos, ele tinha algum problema de visão que deixava ele bem preocupado, assim. Ele tinha medo de ser expulso do exército romano. Então ele escondia o problema dele. Ele ficava meio recluso do problema dele. Por quê? Porque se descobrisse que ele tinha esse problema, eles vinham da baixa do exército romano, ele ia perder o cargo dele, que ele já tinha 20 anos, né? E ele era chefe ali dos guardas romanos, né? Dos centuriões. Acontece que Longinos, quando ele estava trazendo Jesus ainda pela via Crucis ali, ele escuta de alguns sacerdotes ali que ele deveria quebrar os joelhos de Jesus, né? Até porque era uma sexta-feira. E ele diz assim, ó, nós temos que apressar a morte dele, porque no sábado ia ser o Shabat, né? O famoso Shabat. E se eles não matassem logo Jesus,
Jesus ia ter que ficar ali na cruz, junto com os outros dois que estavam com ele ali, né? Até no pôr do sol do sábado. E eles não queriam isso. Até porque poderia juntar uma multidão ao redor de Jesus ali, e eles não queriam isso. Então eles falam para Longinos para quebrarem os joelhos de Jesus. Esse é um motivo. Outro motivo, até porque a Escritura dizia assim que o esperado Messias, ele não teria nenhum osso do corpo quebrado. Então, na cabeça desses sacerdotes, eles pensavam assim: se nós mandarmos quebrar os joelhos de Jesus, não vai se cumprir a profecia, e ele não vai ser o Messias. Então, eles deram essa incumbência a Longinos. O que aconteceu? Quando Jesus estava lá na cruz, Longinos era um soldado romano, mas também não era aquele ser humano assim, desalmado, né? Ele tinha um coração que também tinha um pouco de piedade. E ele, nas suas conclusões, disse que não vou quebrar o joelho. Né? Jamais irei quebrar o joelho. Né? Eu não tenho essa índole para quebrar o joelho de um homem. Né? E ele pensa em dar uma flechada em Jesus, uma espetada em Jesus com a lança. E quando ele espeta Jesus com a lança, aquele líquido que sai de Jesus cai nos olhos dele, né? E ele recupera a visão na hora. Lembra do problema que eu falei que ele tinha? Então ele cai de joelhos, né? E diz: ele é realmente o Filho de Deus. E neste momento Longinos se converte ao cristianismo. Tanto que ele larga os serviços da guarda romana, ele abandona. Mais tarde ele é capturado no país que hoje nós conhecemos como Turquia, né? Ele é capturado lá, ele tem os dentes arrancados, a língua cortada, e no final ele acaba sendo decapitado. Deram uma escolha para ele: nega o Cristo e tu vives. Ele falou que não. Então ele sofreu, mas não negou o Cristo. Mais tarde, tem a história que conta assim que alguns dizem que ele foi canonizado, outros dizem que ele não foi canonizado, que a igreja só deu um título para ele de santo, né? E hoje, alguns católicos chamam ele de São Longuinho. Vocês já ouviram falar de São Longuinho, né? É por causa do Longinos. E esse nome é interessante também, porque se deu porque ele era um soldado baixinho. E na história do catolicismo, se nós for procurar o que significa o São Longuinho, eles dizem que é o santo que ajuda a encontrar as coisas, né? E daí você vê, como ele era um soldado baixinho, às vezes ele ia naqueles jantares da alta corte romana, né? Então ele ficava por baixo das mesas ali. Às vezes as madames perdiam aquelas joias, deixavam cair e ficava por baixo das mesas assim. E ele ia lá e encontrava, né? Daí entregava de volta. E daí ficou aquela imagem do cara que encontra as coisas, né? O Santo São Longuinho. Né? Alguns dizem que ele não foi canonizado, outros dizem que ele já foi. Então a história tem um certo... Mas o interessante, voltando para o nosso texto aqui, é que Longinos foi chamado por Ismael à presença de Jesus, né? A presença de Jesus, para participar dessa modelagem do nosso Brasil. E olha só o que diz o texto. Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil com o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa vem velado constantemente pelo seu destino, e inspirando a Ismael e seus companheiros de infinito, consegui evitar que pilhagens das nações ricas e poderosas fragmentassem o vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta. Coração, ó. Com um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá que dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de origem geral. Senta-se o teu coração com necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Jesus pergunta para ele, né?
Você sente o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Longinos responde, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes. Na face triste da terra, muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado. Então, desde esse episódio da cruz, ele já reencarnou e tem experimentado dor e dor e dor há muitas e muitas reencarnações. Mas sempre cumprindo seu papel. Para agravar o íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz do vosso martírio no Calvário. Ele não tinha entendido lá ainda. Em razão, olha só, dos espinhos da vaidade e da impertinência que sufocaram naquele tempo a minha alma. Ele estava mais preocupado com ele, né? Ele estava mais preocupado com ele. Uma vaidade assim que ele não via outra coisa. E como ele tinha aquele problema de visão, então olha só, no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil, o grande imperador, que na expressão dos seus propósitos adversários seria o maior de todos os republicanos da pátria. Então reencarna Longinos como Dom Pedro II. E Dom Pedro II, você vê, ele fica 50 anos governando o Brasil, modelando o Brasil de uma forma em que seria aceita por Jesus, de uma forma em que os espíritos ali encaminhados para auxiliá-lo aprovassem. Ismael, que seria o diretor dele no mundo espiritual, né? Seria o governador do Brasil hoje, uma forma que Ismael aceitasse e aprovasse. E diz que se a sua missão fosse bem cumprida, ele estaria com os seus débitos praticamente quites com o mundo espiritual nessa função. Nós vemos assim que de tudo aquilo que foi imposto para Dom Pedro, acho que a Guerra do Paraguai que o Brasil viveu foi uma das únicas, não sei se dá para dizer assim, uma falha, porque lá no livro diz assim que ele não, no governo dele não vai levantar espadas, não vai tirar a espada da bainha para guerrear com outros países, né? E no período dele nós guerreamos com o Paraguai, né? Ali também, atrás de um terrorista, um comunista paraguaio, ele acabou desperdiçando muitas vidas, né, nesta guerra. Mas foi a única mancha, vamos dizer assim, no propósito de Dom Pedro II. Teve um período em que ele se ausentou do Brasil, né? Ele foi à França, se eu não me engano, ficou um período lá. Nesse período, olha só, acabou que a sua filha, Princesa Isabel, assumindo o poder por um tempo, acaba assinando a libertação dos escravos, né? Nós sabemos da história. Então, assim, é um período muito bonito que aconteceu no Brasil, né? E que foi destinado por Jesus. Aí nós passamos esse período de império em que várias figuras apontaram. Nós vamos ver nesse período aí depois a nossa independência, a proclamação da República, né? A assinatura da nossa Constituição, tudo isso sendo direcionado pela espiritualidade, né? Com espíritos com propósito de reencarnarem, assim como a Princesa Isabel ela foi
veio com o propósito de reencarnar para libertar os escravos. Tudo direcionado. Então, todos os espíritos que vieram com Jesus ver como é que estava a situação do planeta, né? E depois foram direcionados cada um para o seu trabalho. E nós vamos ver que nesse período, olha, seriam 1825, né? A doutrina espírita surge ali em 1857, né? 57. É um pulinho, né? Então, olha só, o espiritismo chega no Brasil na segunda metade do século XIX já. Então, como nós começamos a fazer assim um lapso do tempo, nós vemos que a história do Brasil, a história do cristianismo e agora a junção do espiritismo, ela é muito curta. Ela é uma história muito curta. E como que ela chegou no Brasil? Os primeiros a trazerem o espiritismo para o Brasil foram imigrantes franceses, muitos deles exilados políticos. Nós vimos ali atrás o caos que estava acontecendo na Europa, né? Então, muitos que participavam desse caos eram exilados e vinham para o Brasil. Franceses, portugueses, e assim eles vinham vindo. E um deles, um francês, trouxe alguns conhecimentos já da doutrina espírita para cá. O primeiro livro espírita traduzido, publicado no Brasil, foi Os Tempos São Chegados, de Casimir Liuntaut, que foram os pioneiros. Teve outros, né? Luiz Olímpio, Teles de Menezes, já aqui, 1865, já vamos falar na frente isso aqui, né? Augusto Elias da Silva, que fundou a Federação Espírita do Brasil em 1884, e o tempo avançando, né? E o Espiritismo do Brasil fica marcado com a chegada de Chico Xavier, médium, que psicografou cerca de 10 mil cartas e mais de 420 livros. O Brasil hoje, o país com mais espíritas do mundo. Então, quando a gente puxa a linha do tempo e começa a analisar, nossa, tu viaja no tempo. Eu recomendo a leitura desse livro para vocês, porque assim, esse livro, estou dando algumas pinceladas lá do início ao fim dele, mas ele tem muitos capítulos que conta a história do que realmente aconteceu com os negros, né? Como que se deu a independência, né? Qual o papel de Tiradentes. Nossa, são coisas assim que nem na escola eles explicam para nós como está ali no livro, para você ler, imaginar e viajar com o livro, né? E aprender com a espiritualidade, né? Então nós, nesta época, né, entre 1800 e 1900, algumas figuras, né, importantes da doutrina aparecem. E eu citei algumas aqui, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes. Olha só, Bezerra de Menezes, ele nasceu em 29 de agosto de 1831. Se nós formos pegar a data de nascimento de Dom Pedro, é um pulinho para trás, né? Em cima. Outra figura, Chico Xavier, 2 de abril de 1910. Divaldo Pereira Franco, 5 de maio de 1927. Este hoje com 97 anos, né? Está entre nós ainda. A Dona Ivone do Amaral Pereira, 24 de dezembro de 1900. E são, para nós hoje da doutrina espírita, referências de dedicação, disciplina, estudo, seguimento a Jesus, né? Levantar aquela bandeira que Ismael veio levantar, Cristo, amor e caridade, que é o que a doutrina espírita tenta pregar hoje, né? Fora da caridade não há salvação, né? Então esse misto de
curiosidade quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é muito grande. E nós vamos perceber que a influência de Jesus na construção da pátria brasileira é mais enorme ainda. E nos faz pensar um pouco também. Será? Só será que Jesus não veio mais para o planeta Terra? Às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, esse mundo não tem jeito mais. O Brasil está perdido mesmo. Está virado em corrupção. Está virado em ladroagem. Né? É só gente roubando, matando. Até as nossas crianças estão sendo contaminadas. Quando nós ouvirmos isso nos noticiários, nas fofocas que nós ainda gostamos, vamos lembrar o seguinte: Ismael, junto a Jesus, transformou o nosso país, como diz Haroldo, em um hospital. Seres que não estão doentes não precisam ficar no hospital. Só ficam em hospitais aqueles que se encontram doentes. O bom disso, de estarmos aqui internados, é que nós contamos com a ajuda do médico, muito especial, que se chama Jesus. Em nenhum momento ele deixa de dar um plantão, ele deixa de vir fazer a sua visita a cada um de nós para ver como anda a nossa saúde espiritual. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos reforça isso. Porque vamos jogar ali em pouco mais de 6, 7 séculos, olha quanta mudança ocorreu no mundo em que nós percorremos hoje a linhagem do tempo e ficamos surpresos, né? Quanto Jesus produziu nesse tempo, para que o nosso planeta passe de prova e expiação para um planeta regenerado. E o nosso Brasil se encontra no planeta Terra. Então depende também de nós que estamos aqui dentro deste coração, começarmos a nos transformar moralmente, para auxiliar aqueles que nunca desistiram de nós, que são os nossos mentores e os espíritos de luz que, junto com Jesus, cada pouco visitam esse planeta para nos dar um pouco mais de ânimo. Que nós possamos levar esse livro para as nossas cabeceiras e possamos estudá-lo, não só lê-lo. Vamos na minha primeira fala. Esse livro não é de um espírito, não é de Humberto de Campos. É uma anotação que Humberto de Campos trouxe para nós no mundo espiritual. Então a importância é muito grande. E que Jesus fortaleça cada vez mais a nossa curiosidade e a nossa vontade de crescer sempre no bem, no amor e na caridade. Que assim seja.